Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? E aqui eu gostaria de conversar com vocês, na verdade colocar uma pergunta. Muitos de vocês já ouviram as expressões sobre o quanto tem pouco tempo de vida e muitos livros para ler, né? E muito provavelmente você está aqui porque ou você lê alguma coisa ou tem a pretensão de ler alguma coisa, tá? Ou Chesterton. Ou talvez você simplesmente queira ouvir falar, os outros falarem de Chesterton, mas não está afim de ler. E eu quero convencer você a ler Chesterton também, certo? Entre outras coisas, esse problema de há muito mais livro do que vida nesse mundo, né? Uma coisa não bate com a outra. A vida é muito curta para ler outra coisa que não sejam clássicos. Mas você adora aqueles livros, sei lá, romance, aqueles romances mais menos elaborados, literatura histórica meio capa-espada, assim por diante. Você não é muito ligado em clássicos. Mas eu gostaria de falar sobre isso para você ter alguma base a partir de Chesterton. Ou seja, Chesterton é uma leitura que vai abrir caminho para outras leituras. Chesterton é alguém que pode resolver o seu problema relacionado a o que ler, né, nessa história de precisar me tornar alguém de leituras. Bom, a primeira coisa é desencane um pouco, certo? A maioria das pessoas que leram muitos livros ou que tem um grande cabedal literário tiveram também uma circunstância de vida que permitiu que elas fizessem isso. É claro que você, na meia idade, pode agora se determinar a ter muitas leituras, isso é sempre possível, certo? Mas o fato é que muitos desses caras estavam lá metidos numa casa que já tinha uma considerável biblioteca particular, não tinham outro entretenimento a não ser a leitura, e tinha uma índole propriamente que, né, os levava, foram bem introduzidos aos livros e assim por diante, certo? Alguns descobriram muito cedo que tinham muito prazer na questão de ler e tudo mais. Porém, ainda que você talvez não leia tudo que alguns caras leram, você pode ler muita coisa boa. E a partir da leitura de Chesterton, a gente começa a perceber quais são algumas das coisas que formaram essa inteligência, esse discurso, essas ideias tão interessantes, tá? E não é nada do outro mundo, é aquele grande patrimônio que está aí presente no mundo ocidental como um todo. Então, essa é a nossa questão, né? O que ler com o tempo que temos, certo? Então, aqui eu vou partir para algumas sugestões, primeiro do dia que eu estou tirando, porque eu estou dizendo que Chesterton tem a ver com isso. Tá? Eu vou pegar um único livro de Chesterton também, para vocês não precisarem depois ficar garimpando toda a biblioteca de Chesterton, certo? Todos os 20 livros que nós publicamos, ou as obras completas que está em algum EPUB aí, internet afora, ou coisa que eu valha. Né? Vamos pegar um livro só, pegar o Ortodoxia, que eu também convido que você vá lá, porque é óbvio, eu quero apresentar o trabalho da gente para vocês, então tem ali os nossos clássicos de Chesterton, e um deles é a Ortodoxia. Vai lá dar uma conferida na nossa livraria virtual, que tem aqui o link aqui embaixo, tá? Mas, pegando a Ortodoxia, a gente tira algumas bases, eu vou pegar 3 coisas aqui importantes, 3 campos, certo? O campo da filosofia, tá? Que aqui também eu não vou mandar vocês, eu não vou dizer para ninguém aqui ler grandes manuais, mas o campo da filosofia, o campo da religião e o campo propriamente da literatura, certo? Mais ainda aquilo que talvez seja o grande lugar do acontecimento literário, que é a Terra das Fadas, tá? Com Terra de Fadas aqui ninguém tá falando da Terra do Nunca, do Peter Pan, da Tinkerbell, nada disso. A gente tá falando do lugar onde o ser humano pode pensar as suas experiências, ele pode pensar aquilo que ele vive, agora com novas cores, com novas roupagens, certo? Então assim, sei lá, você talvez, se fosse dizer para alguém, tenho medo do meu chefe, a pessoa não vai entender tão bem o medo que você tem do seu chefe, quanto se você pegasse então e colocasse, tenho medo de um dragão. Opa, dragão é um negócio mais universal, dragão é um negócio que muita... Quem não teria medo de um dragão? Vamos pensar aí. É um bichão lá de uns 15 metros de altura, cheio de garra, dentes enormes, cuspindo fogo. Todo mundo tem medo disso. Aí o cara entende o medo que você está tendo, certo? Ou seja, é isso que acontece na Terra das Fadas. Se as pessoas não estão conseguindo entender o medo que você tem de alguma coisa, porque elas não têm esse medo, ou porque talvez você não deveria ter esse medo todo também, mas tem, você pega e apresenta uma imagem que vai, então ser algo temível para todo mundo. Isso acontece ali, você aprende a fazer esse tipo de coisa, muito bacana. Você quer aprender a falar melhor, você quer dar bons exemplos, você que quer dar boas imagens para as pessoas. Tá? Então você tem tudo isso
E aí minha recomendação, para conhecer grandes mitos, certo? A gente tem uma coleção muito bacana aí, que é a do Gustavo Schwab. Vocês vão encontrar aí boa parte da mitologia grega ali, escrita de uma forma, né, que é palatável, tudo reunido. Boa parte das metamorfoses, na verdade, certo? Ilíada, Odisseia, Eneida, tudo ali relatado, linguagem de prosa, facinho, bacana, certo? Você leu esses 3 volumes aí, provavelmente, por enquanto, tá resolvido o teu problema com relação a essas questões de mitos. Depois disso você vai ter aí, né, as grandes histórias de fadas. Encontrei uma boa coletânea do Perrault, do Dickens. Não fique se preocupando muito, eu quero ter todos os contos. Pegaria uns que tem uns 15 contos e leia esses contos aí, vai estar bem legal também, certo? Depois disso nós temos as grandes epopeias, os grandes livros. Vale a pena tentar, né, alguma coisa de um pouquinho mais de fôlego. E muitos desses livros são bem divertidos. Sei lá, talvez um Don Quixote, talvez alguma outra coisa assim, que vai ajudar você a dar aquela calibrada, né, no seu torque de leitura, certo? Então veja um classicão e tente de alguma forma, se não deu certo também, vai vir um outro momento que vai ser legal. E um gênero literário que eu acho que está muito presente sempre na escrita do Chesterton é esse gênero literário das histórias de detetive. Eu sei que muitas pessoas, principalmente quem é mais do mundo da erudição literária e tudo mais, muitas vezes vai torcer o nariz para esse tipo de história. Mas é o tipo de história que tem, né, antecedentes, a gente pode dizer, bem antigos. A ideia de que existe um mistério, existe um segredo, existe alguma coisa de terrível que foi feita e que precisa ser solucionada, esclarecida e remediada. É algo que está presente em várias histórias ao longo, né, do tempo. As histórias de detetive são super importantes para o Chesterton, tá? Ele mesmo vai se dedicar a escrever muitos contos de detetive, são os famosos contos do Padre Brown, certo? E em grande parte porque essas histórias de detetive nos ajudam a entender um pouco essa dinâmica, né, que existe no coração de muitas pessoas e no nosso em algum grau, de botar o mundo em ordem. Ou seja, lá está o mundo do cara, que é a cidade, o assassino, o detetive vai lá caçar o assassino, colocar isso tudo em ordem, certo? Depois disso, talvez valesse a pena a leitura de autores, inclusive, posteriores a Chesterton. Um escritor interessante para aqueles que gostam, né, dessa veia cristã de Chesterton é C.S. Lewis, que é um cara que caminha muito dentro da tradição Chesterton e que tem um livro de Chesterton que também está no nosso box dos clássicos, certo? Que é o Homem Eterno, que é considerado pelo Lewis a obra mais bem estruturada, alguma coisa assim que ele falou sobre, né, Jesus e a religião, porque o ser humano não é uma mera criatura e porque ou um mero animal e porque Jesus não é um mero ser humano e assim por diante, certo? É um grande livro. E Lewis segue nessa picadilha, segue então nessa mesma trilha, certo? Ao qual, né, Chesterton já foi abrindo, tá? E aí, indo para concluir, propor para vocês um autor ainda mais concreto, vou chamar assim. É claro, para quem está muito interessado, né, no capítulo 4 do Ortodoxia, que é a Ética do País das Fadas, outro autor que eu posso recomendar para vocês grandemente é a figura do Tolkien, especialmente num conto dele chamado Sobre Histórias de Fadas. Então é muito interessante cotejar os dois, né, esse capítulo da Ortodoxia e o Sobre Histórias de Fadas. E aí, depois disso, para concluir e deixar vocês com um autor ainda mais concreto e muito aprofundado pelo Chesterton, é Charles Dickens, especialmente com essa obra publicada aqui pela Sociedade de Chesterton Brasil, que é a Charles Dickens, Biografia e Estudos Reunidos. Esse é um dos autores ao qual o Chesterton mais dedicou tempo, certo? Um dos que mais tocou, né, poderíamos dizer assim, a sua imaginação e os seus afetos, tá? E esse livro talvez seja um dos melhores livros escritos sobre Charles Dickens. Então, para quem está querendo conhecer histórias, tá? Da qual, vamos dizer, formaram muito, né, dos elementos imaginativos de Chesterton, vale a pena ler aí várias coisas de Charles Dickens e, se possível, acompanhar junto com esse maravilhoso guia, companheiro aí de leitura, que é Charles Dickens, Biografia e Estudos Reunidos do Chesterton. Só que você já saiu com um programa de leituras
certo? Considerável. Talvez você tenha aí o que fazer para os próximos 3 ou 4 meses, dependendo da sua velocidade de leitura, certo? Se você gostou dessas dicas, não deixe de comentar aqui, certo? Clicar ali no sininho também para ser notificado, novos vídeos vão aparecer aí. Compartilhar esse vídeo com quem você gosta e, claro, né, dar aquele like que sempre nos ajuda. Depois não deixe de passar por aqui, deu certo? Leu os livros, achou interessante, foi legal? Comenta aqui embaixo também ou comenta depois os comentários de outros vídeos, pode retomar o tema mesmo. A gente está aí para conversar, esse diálogo percorre todos os nossos conteúdos. Está bem? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!